Olá, tudo bem? Milton do Eterno por aqui. Estou aqui trazendo hoje aqui mais uma resenha muito especial hoje aqui na Igreja Manaim com o pastor Ricardo Bitum. Bom, hoje estamos aqui com o pastor Ricardo Bitum. Pastor, já quero te agradecer pela sua presença. Eu vou pedir que o senhor se apresente aí para quem não conhece ainda, quem vai nos ver, quem está nos vendo aí. Eu sou o pastor Ricardo Bitum, sou pastor da Igreja Manaim, uma igreja aqui na Moca. Sou pai de 2 filhos, Amarino e Stefano, e sou casado com a Vânia. Também leciono, sou professor, mas profissão primeira, ou vocação primeira, eu sou pastor. Pastor, o senhor leciona no Mackenzie, né? Isso. Mackenzie, a Universidade Presbiteriana, né? Como é que o senhor é pastor na igreja, a Manaim é uma igreja pentecostal. É uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu ouvi falar do senhor pela primeira vez e fui pesquisar. Falei, poxa, ele é pastor da igreja pentecostal, mas ele dá aula no Mackenzie. Como é que funciona? Muita gente não entende, mas o que acontece? A igreja presbiteriana, ela é, vamos dizer assim, a dona do Mackenzie, né? Ou a mantenedora, como a lei explica. Então, ela tem a função de administrar, porque não tem fins lucrativos. E por que eu estou dizendo isso? Porque não tem essa mistura. Ainda que ela seja uma universidade confessional, ela tem uma confissão, que é a confissão reformada, protestante reformada, e isso não impede que os professores até mesmo sejam ateus, sejam espíritas, não há problema nenhum. Então, mesmo sendo pentecostal, né, eu leciono sociologia, filosofia da educação, antropologia, então isso não choca, não confronta com a confessionalidade. Percebe? Isso é muito bom. Então, uma pergunta assim, que a gente sempre está fazendo para os pastores que a gente está fazendo essa resenha, conversando. Como o senhor vê o trabalho da nossa chamada bancada evangélica no contexto nacional? Como o senhor vê esse contexto da igreja relacionado com a política? O senhor vê isso de uma forma saudável ou não está sendo de uma forma saudável? Eu vejo com muita preocupação. Por quê? Se a gente olhar toda a história da igreja, todas as vezes que a igreja se misturou com a política, todas as vezes que a agenda política e religiosa, elas se emaranharam, se aproximaram, desejaram andar junto, isso é uma mistura explosiva. Nunca deu certo isso. Porque uma coisa é um agente, o Estado, outra coisa é a instituição igreja. Então a gente fala o Estado laico e não quer dizer com isso que o Estado é ateu. Não é isso que eu também acho. Só que como o agente político, na arena política, eu não estou lá para legislar em favor da religião A, B ou C, ou do clube A, B ou C. Eu estou lá para, de alguma maneira, representar o povo, a fim de que tenhamos o melhor para o povo. Por isso que a Casa Legislativa também é chamada Casa do Povo. Sim. É a casa porque ele só está lá porque o povo deu legitimidade através do voto para que aquele deputado, aquele senador, aquele vereador estivesse lá. Então, todas as vezes começa a misturar igreja e governo, isso não deu certo. Não deu certo em lugar nenhum. Ainda que alguns queiram dizer, eu posso ser um religioso e ocupar o cargo político. Isso você tem na Bíblia. Por exemplo, Neemias. Neemias estava na corte, mas ele não precisou sair da corte, mas ele estava na corte. Ele continua com o credo dele, ele continua pensando e sendo fiel a Deus, tudo certo. E tantos outros casos, né? O próprio Daniel, a mesma coisa, ele estava lá, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não estou dizendo que você não pode ter um fiel, um cristão, um protestante na política. Mas ele precisa entender que ele ali, ele não está para defender os interesses da igreja. E no Brasil parece que isso é muito próximo. Então eu fico pensando até mesmo bancada evangélica.
Então aquele grupo está lá para defender os interesses da igreja evangélica? Eu tenho dúvidas. Ou a bancada da bala está lá então para proteger os interesses, são lobistas, é isso? Então, eu tenho que ter lá a bancada da religião afro, bancada dos espíritas, bancada dos muçulmanos, bancada dos católicos carismáticos, bancada dos católicos da teologia da libertação. Aonde que vai parar isso? Meu Deus. Aonde que nós vamos chegar com isso? Então, você tem que estar lá, a casa das leis, o legislativo, ele tem que trabalhar para o benefício do povo e não de bancadas, porque para mim isso está muito mais para lobby, né? Então nós temos que mudar a maneira como o Brasil entende isso, porque nos Estados Unidos, na América do Norte, você tem os lobistas, e isso é declarado, está tudo certo. Mas no Brasil, parece que nós não temos isso, a não ser de uma maneira meio enrustida. Então a bancada evangélica, o lobby dos evangélicos, a bancada do boi, o lobby da pecuária, a bancada, lobby disso, lobby daquilo. E a casa dividida não subsiste, né? Pastor, o senhor falou, a bancada realmente tem esse problema. A gente vê a bancada evangélica muito perto da bancada da bala, né? E ela não anda junto da bancada dos direitos humanos, ela anda muito da bancada da bala, infelizmente. Mas vamos falar daquele que nos alegra, né? Quando eu falo parábolas de Jesus, qual a parábola que marcou a vida do senhor, que o senhor leu, ouviu e falou, poxa, essa daí até hoje ela me acompanha, até hoje ela marcou a minha vida, eu gosto de falar sobre ela. Qual que é essa na vida do senhor? Tem uma que é a parábola do filho pródigo. Quando eu li o livro do Henry Nouwen, e ele escreve A Volta do Filho Pródigo, essa parábola fez todo o sentido, né? Essa parábola sempre eu estou retomando, principalmente a figura, né? Não só a figura do pródigo, a figura daquele que sai e abandona a casa, mas também a figura do mais velho, que ele não sai da casa, mas o coração dele entristecido, ferido, magoado e, acima de tudo, nunca aproveitando, curtindo, celebrando as benesses da casa do pai. Ele tinha o pai ali dentro, mas o coração dele estava longe. O outro filho sai, mas retorna. Mas, acima de tudo, o Henry Nouwen, ele traz um acento sobre o pai. Ele diz, olha, num determinado momento eu sou como aquele pródigo, que saiu da casa do pai, abandonou tudo e foi para uma terra distante procurar alegria, procurar através de jogos, amigos e mulheres. Mas ele falou, teve uma outra fase da minha vida que eu era o filho mais velho. Eu ficava em casa, mas não sentia alegria da casa do pai. Eu ficava em casa, mas não tinha liberdade de abrir a geladeira, de mandar matar um cordeiro, de chamar uma banda para tocar. E eu estava lá servindo, fiel, leal, mas sem o meu coração. E aí que me chama a atenção. Quando ele diz, mas eu estou numa fase que eu entendi que eu sou pai. Que eu fui chamado como pastor para abraçar todos os meus irmãos que um dia foram embora, deixaram a casa, mas agora retornaram. E eu, como pai, tenho que estar de braços abertos, como sacerdote, para abraçá-los e chorar com eles. Mas não só isso. Eu creio que também fui chamado para ser o pai que abraça o filho que está dentro da casa, mas o coração está longe de casa. O filho que está perto, mas o coração está longe, amargurado e fechado. E agora eu sou aquele pai que está sempre de braços abertos, tanto para os que foram, como para aqueles que ficaram. E como sacerdote eu fui chamado para esse, para abraçar os que foram e para abençoar, conversar aqueles que ficaram. Então aí essa parábola fez um outro sentido. Como pastor, né, você passa por essa experiência o tempo todo. Daqueles que saem, dizem, essa igreja aqui está muito fraco, etc, etc. E aí eles voltam machucados, e a vontade que a gente tem, e aí eu confesso aqui, é dizer, tá vendo, eu te falei, eu disse para você, você foi um rebelde e tal. Mas o pai da parábola não fala nada disso. Ele simplesmente diz, vamos celebrar uma festa, porque o meu filho estava morto e reviveu. Ele voltou para casa.
E você tem também, como pastor, aqueles que estão dentro lá, estão com você. Mas o coração deles está ferido, está machucado, e de quando em quando eles lembram você. Pastor, eu estou aqui desde o começo. Pastor, eu aqui, pastor, porque eu estou aqui, eu estou há 2 anos servindo, E você diz, meu irmão, passa no RH, vê quanto eu te devo e a gente volta a ser amigo, tá lá tuas contas, vê férias, 13º, cesta básica que eu não enviei, e tudo bem, a gente acerta e tal, né? Aqueles que não têm, como o filho mais velho, coragem de sair. Eles não tiveram coragem de sair. Eles ficaram aqui por medo ou por qualquer outra coisa. Mas, como pastor, nós temos que abraçar e conviver com os dois. Então, essa parábola, para mim, me chamou muito a atenção e me chama até hoje, né? Ela precisa gerar um equilíbrio, né? O pai tem que ser pai equilibrado. É uma parábola realmente fantástica. Pastor, o senhor está aqui na Manaim, estamos aqui hoje, o senhor é um homem bem conceituado aí no meio pastoral. Sou? As informações são boas. Graças a Deus, né? Eu fico sempre imaginando o que é ser boa referência. O que é ser bem conceituado. Eu fico imaginando. Depende de quem fala, né? Mas o Bitum reformado ou o Bitum pentecostal, e o pastor Ricardo Bitum, que parece que as pessoas às vezes criam uma divisão que na verdade não deveria existir. O senhor vê isso com uma certa tristeza, o senhor vê isso com uma certa preocupação, essa divisão que se cria do reformado, do pentecostal que agora quer ser reformado, que quer ler, daquele reformado que ele quer ter aquele fervor do culto. Como é que o senhor enxerga isso? Como a gente faz para chegar nesse equilíbrio? Essas questões, né, elas voltaram à tona recentemente. Porque essa questão de reformados, e quando vem para o Brasil, reformados é entendido de uma outra forma. Porque os pentecostais são reformados no sentido de que eles estão ali na reforma protestante de 1517, né? 31 de outubro de 1517, inclusive a reforma foi com Lutero. Mas você tem lá luteranos, você tem lá calvinistas, depois é que Calvino vem, depois você tem Zwinglio na Suíça, e você tem o Mantzer, né, com os anabatistas, que da onde é uma das ramificações da reforma protestante. Tanto que os anabatistas, alguns vão dizer que os batistas vieram de lá. Não só isso. Os pentecostais também têm o seu pé nos grandes avivamentos, no final do século XVII, século XVIII e início do XIX. Nós estamos lá com o movimento Holiness, com Jonathan Edwards, ainda que ele seja um congregacional, mas ainda assim ele faz parte dos avivamentos. Você tem o George Whitefield, que também faz parte. Você tem toda uma movimentação nesses séculos, os 3 grandes avivamentos na América do Norte e também na Inglaterra, Escócia, etc. Então os pentecostais também estão lá. Eu costumo até brincar, né? Eu tenho muitos amigos reformados, eu digo para eles, olha, vocês precisaram de uma reforma, né, no século XVI. Nós pentecostais, a gente vem desde Atos 2. Nós não precisamos de reforma. Nós continuamos a mesma igreja desde Atos capítulo 2. Nós somos uma igreja. Vocês precisaram de reforma e saíram da igreja católica. Nós não, nós continuamos na mesma toada que os apóstolos nos ensinaram. Eu confesso que às vezes eles ficam bravos. Mas claro que eu estou brincando, né? Não acredito nisso. Mas eu vejo assim que essas barreiras denominacionais, esses entraves entre os irmãos, eles surgem daí do século XVI. É como hoje, no Brasil, né? Esquerda e direita. Isso são conceitos vindos lá do século XVIII, da Revolução Francesa, que tinha a ver com o lugar que a pessoa sentava. Não tinha nada a ver com a gente pensava hoje. Essas ideias de socialismo vêm da Guerra Fria, do século passado. E a gente traz hoje esses conceitos porque a gente não os entende. E se os entende, compreende de uma forma estranha. Então, assim, nós somos irmãos e divergimos em algumas questões doutrinárias. Nós somos uma mesma família, mas olhamos para algumas passagens, e principalmente a questão soteriológica, e a questão pneumatológica. Então você percebe?
O que a gente estava falando, só para você entender o que a gente está falando, são conceitos antigos que o pessoal agora traz para os nossos dias e começa a debater conceitos que foram lá do século XVI, entre Armínio e Calvino. E não foi só Armínio, porque Armínio também aprende dos estudos de Calvino, mas são os remonstrantes. Os remonstrantes, os Países Baixos, que eles vão ter a questão contra os huguenotes franceses. É uma outra história daquele momento histórico. Eles estão sendo perseguidos na França, etc, etc, onde vai dar o sínodo de Dort depois. É uma outra história, um outro contexto. E vai lá com o discípulo mais radical de Calvino, que é Beza, Teodoro Beza. Então você percebe, nós temos que revisitar esses conceitos, mas temos que aplicá-los aqui nesse momento, olhando para esse momento e dizendo como que a gente... Não é uma briga do Brasil isso. Entendi. Não, nós não temos essa tradição, por exemplo, europeia. Então nós podemos conversar, dialogar, e como é que você pensa isso, como é que você pensa aquilo, como é que você vê isso ou aquilo outro, percebe? O senhor concorda da opinião que hoje nós temos muitos púlpitos fracos no Brasil, isso reproduzindo crentes fracos e outra coisa. Como o senhor vê essa questão também de nos púlpitos hoje nós temos pouco Jesus muitas vezes? A gente vê muito Davi, muito José, não que tenha que ter, mas há um excesso de outros nomes, como Jonas, Davi, José, Samuel, às vezes Noé, mas às vezes Jesus aparece muito pouco nos púlpitos. Como que o senhor vê essa questão? Alguém já disse que o Brasil não é para amadores, né? O Brasil não é para gente que está começando no negócio. Por que eu estou dizendo isso? É muito complexo, o povo brasileiro é muito complexo, e às vezes o pessoal faz um transplante cultural. Eles vão estudar na América do Norte, na Europa, e vêm crendo que aquilo que eles aprenderam, falaram entre a elite intelectual, entre a elite teológica, eles vêm e vão aqui para o interior da Zona Leste, sem desmerecer o interior da Zona Leste, mas gente muito simples, e querem trazer as questões que eles estudaram na academia, pagos pela própria igreja para estudar, e graças a Deus por isso, e querem colocar aqui e diz, mas o Brasil, o país é muito... os púlpitos são fracos. Mas alguém pagou para esse pessoal para ir lá para fora, para ficar 4, 5 anos estudando, enquanto estava aqui pegando ônibus lotado, pegando metrô. Não que isso justifique. Eu não estou justificando. Eu vou dizer onde eu quero chegar. O nosso povo é um povo onde nós tínhamos, até pouco tempo atrás, 17 milhões de analfabetos. Gente que não sabia ler nem escrever. O protestantismo era chamado a religião do livro. Quer dizer, gente que tem que pegar para ler, gente que tem que pegar para escrever, gente que tem que para pegar e estudar. Aí você vai numa grande maioria que são crentes de primeiro, no máximo segunda geração. O grande boom evangélico começa no final da década de 80 e início do 90. Começa a se converter. Aí eu pergunto para você, eu me converti numa igrejinha com o púlpito fraco, mas o pregador era um ardor, ele queria ver gente para Jesus, porque ele se converteu, ele quer ganhar almas, quer tirar todo mundo do inferno mediante a graça de Jesus Cristo. Aí ele vai pregando. E de repente, se é mesmo que a Bíblia tem razão, que diz que é Deus que dá o crescimento, a igreja dele em um ano vai para 150, 200 pessoas. Eu digo, esse pregador tem tempo para ficar 4 anos nos Estados Unidos, numa das grandes academias, se preparando, não, e a igreja dele no outro ano tem 300 pessoas, aí depois de 5 anos tem lá 1000 pessoas querendo Jesus, e ele tendo que dar treinamento, ele tem tempo de se preparar ou preparar o outro. Ele está fazendo aquilo que ele aprendeu, ele ouviu falar de Jesus e ele sai pregando, ele sai falando de Deus ao crescimento. Em sã consciência, qualquer pastor que nos ouve agora, você em 1, 2 anos prepara grandes líderes? O líder é a preparação de uma vida. Demora anos você preparar um líder maduro, com conhecimento nas escrituras, equilibrado, com sanidade mental, com equilíbrio psicológico. Aí a gente é extremamente rigoroso, porque pega uma igreja na Europa com 500 anos, ou o catolicismo com 2000 anos, ou igrejas reformadas no Brasil que chegaram aqui no século XVIII, XIX, 1800 elas já estavam vindo para cá, e pega o pentecostalismo recente,
eu acho que é exigir demais de alguém que, olha, Deus foi dando aqui. Deus foi acrescentando, eu fui pregando o evangelho e as pessoas vinham. É claro que talvez quando ocorrer um assentamento histórico, daqui a 100 anos, eu acho que a igreja vai estar diferente. Porque começaram a abrir seminários, começaram a abrir escolas teológicas, preparatórias. A Assembleia de Deus, a primeira escola mais robusta, é de Pindamonhangaba, com o pastor Colenda. Lá em Pindamonhangaba formou o IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Isso década de 60. O pastor Colenda, em 2 assembleias das convenções gerais, foi pedida a exclusão dele, porque diz que a letra mata, o espírito vivifica. E que ele estava ensinando que os alunos iam ficar frios, iam ficar etc., que era a cultura assembleiana. Agora passou, hoje você tem aí várias escolas teológicas, meninos bons, a CPAD publicando boas coisas. Publicou agora, tem uns 2, 6 anos atrás, uma trilogia de Armínio fantástica. Em 100 anos de pentecostalismo no Brasil, a Assembleia de Deus, o Daniel Berger e o Gunnar Wingre, chegam aqui em 1911. Chegam no Pará. Depois que vai para o Ceará, depois que vem para o Brasil, depois que a sede veio aqui para São Paulo e Rio de Janeiro. Então é recente. Eu fico pensando se a gente não exige demais, né? Sim. Se a gente não coloca um peso demais sobre as costas desses pastores que estão começando, muitos deles meninos, empolgados, ao invés da gente atirar pedra, seria interessante a gente chegar junto e apoiar. E diz, o que eu posso te apoiar? No que eu posso te ajuntar? Se me permite, uma figura fantástica, para mim é Barnabé. Quando começa, lá em Atos 13, que eles são separados para que possam levar o evangelho, a Bíblia relata que é Barnabé e Saulo. Sim. Mas logo um pouco mais para frente, na segunda viagem missionária, você vai perceber que não é mais Barnabé e Saulo, mas é Paulo e Barnabé. Em outras palavras, Barnabé soube reconhecer a grandeza da graça de Deus na vida de Paulo e disse, olha, ainda que eu tenha chegado perto de você, te instruído, te ajudado, chegou a hora de eu te ajudar. Eu vou auxiliar você. Falta isso hoje, pastor. Então, esses pastores mais velhos, mais instruídos, mais maduros, poderiam chegar perto de jovens e dizer, eu tenho reconhecido a tua força, como Pedro fala, jovem, vos escrevi porque vocês têm a força, porque a palavra de Deus habita em vós. Então é ficar esse pastor mais antigo, de barba e cabelo branco, e dizer, olha, eu te apoio naquilo que você precisar. Você precisar que eu dê estudo bíblico, você precisar que eu ore por você, porque Deus está te usando, vai, e eu te apoio. Que foi o que Barnabé fez com Paulo. Quando na dissensão que eles não queriam levar Marcos, Atos 16, Atos 17, eles vão para a segunda viagem missionária, você vê claramente, eles se separam, mas Barnabé está ali, naquilo que eu puder te abençoar, naquilo que eu puder te ajudar, e depois Paulo lá na frente vai reconhecer pedindo para que João Marcos o ajude. Agora, será que não falta, da parte desses pastores mais instruídos, mais maduros, estenderem a mão e mostrar toda a humildade de Cristo e a ajuda de Cristo na vida dos mais novos, ao invés de dizer o quão fraco eles são, quanto de maturidade reside em cada um deles, de como eles estão fazendo as coisas erradas, ir para a internet e bombardear esses jovens? Será que não é o contrário, a gente telefonar e dizer, meu irmão, o que você precisar, eu estou aqui. No que eu puder te ajudar, no que eu puder te instruir. Se há alguma coisa que eu possa te ajudar, conta comigo. Aí, ao invés de sair atirando, eu vejo pastores mais instruídos, mais equilibrados, atirando chumbo grosso nesses meninos. Atirando, porque se eu fosse jovem, ao invés dele me cativar, ele me empurra, ele me afasta. Eu vou com ele, esse cara só me critica. Agora, se diz, ó, se precisar, eu estou aqui. Poxa, então posso ligar para você e falar, claro, a hora que você quiser. Vem aqui tomar um café comigo. Você percebe a posição como é diferente? Aí eu aproximo o jovem, ao invés de empurrá-lo. Pastor, uma coisa assim interessante, queria que você compartilhasse conosco.
Como é que Jesus entrou na sua vida? Como é que surgiu Jesus na vida do senhor? Boa pergunta. Eu queria ser padre, aí depois eu fui Sério? ateu, depois militante, entendia que só uma guerra armada poderia mudar as coisas no Brasil. É mesmo? Aí depois fui estudar medicina, entrei numa crise violenta, uma crise existencial muito grande. E aí um primo meu me convidou, olha, você não quer ir numa igreja? Era uma igreja pequena, doida, muito doida a igreja. Tem um pastor que assopra, fala alguma coisa no ouvido das pessoas, elas caem. E eu tinha passado pela eubiose, porque é uma filosofia parecida com a Rosa Cruz, místico e tal, tal. Aí eu disse, vamos. Aí eu entrei lá, fiquei impactado com aquilo. Falei, e estava na época do Jim Jones, que o Jim Jones tinha matado os seguidores com veneno. Eu disse, ó, precisa ver se esse cara não é o Jim Jones. Tal. Mas aí depois passou um tempo, eu voltei para lá. Aí alguma coisa, né? Alguma coisa assim. E aí eu lembro que eu entreguei a vida para Deus, eu só chorava, fiquei mais de um mês. Eu ia nos cultos, mas eu despencava. Eu lembro de uma vez os cultos de jovens, e era um negocinho desse tamanho aqui. Né? A gente ficava lá, a igreja era maior, mas onde a gente fazia o culto dos jovens, tinha meia dúzia de gato pingado, mas a presença de Deus estava ali. Deus me encontrou naquele lugar. E aí eu chorava, eu lembro de uma vez encostar na parede, chorar. Um pregador ruim, ele não conhecia a Bíblia, analfabeto bíblico, ele tinha dificuldade e tal, mas uma coisa era singular, era a presença de Deus. Deus estava naquele lugar, Deus falava através daquele homem e quase que, num termo calvinista, irresistível. Irresistível. E aí eu comecei a frequentar e Deus me colocou uma vontade muito grande de estudar. Eu já estudava, uma vontade de buscar. E na minha igreja não tinha quem ensinava. Não tinha. O pastor não conhecia a Bíblia, ninguém conhecia a Bíblia. E aí eu disse, aí disseram, não, você faz o seguinte, você vai, na sua casa tem uma Bíblia, eu tinha a Bíblia católica que vinha da enciclopédia Barça. Os mais novos não sabem nem o que é isso. Eu vendia a Barça, fui vender. Era uma enciclopédia e ganhava uma Bíblia. E aí falaram, ó, você vai lá, ora, abre a Bíblia e lê o que Deus vai falar com você. Eu disse, tá bom. Glória. Aí eu orei, abri a Bíblia em casa, que eu queria ler alguma coisa de Deus. E aí caiu em Daniel, as profecias de Daniel, a estátua que cai, sobe e tal. Eu disse, meu Deus, mas esse negócio é complicado. Mas talvez hoje, assim, mas amanhã, aí no dia seguinte, eu abri. Quando eu abro, cai em Apocalipse as duas bestas. A besta que sobe do mar, a besta da terra. Eu disse, meu Deus, como que eu faço com esse negócio aqui? O pastor disse que era só abrir, meio que um horóscopo bíblico. E a coisa não saiu, não está falando comigo. E eu fiquei assim. Aí eu comecei, eu lembro de ir na casa de um pastor, que era de uma outra igreja, disse, por favor, pastor, só me ensina a Bíblia, eu quero ler, mas não consigo, aquele negócio é muito difícil. Aí ele disse, olha, eu já tenho um grupo, eu não posso fazer isso agora, não é o momento. Mas, pastor, é só me ensinar a Bíblia, me fala como que eu leio esse negócio aqui. Ah, não, então ele recusou, disse, Deus, mas... Deus. Aí eu soube de um curso que estavam dando pelo rádio, chamava a Voz da Profecia, depois, às 6 horas da tarde. Alguém falou, tem a Voz da Profecia. E ele falava lá estudo bíblico, depois que eu vim saber, se eu não me engano, era dos adventistas. Aí eu trabalhava, eu punha tinha o rádio na época, e tinha tipo um fone de ouvido, só um aqui, que você colocava, e 6 horas eu ficava ali ouvindo. Aí eu falava, tem um curso lá no centro. Ainda a editora Betânia dava curso. Aí eu disse, eu preciso ir para lá. Só que eu chegava, o curso era 6h30, eu saía do trabalho, chegava às 6h35, 6h40. Aí eu chegava, era lá na São Bento. Quando eu chegar, 2 vezes eu fui, a irmã estava na porta e disse, não, já começou. Irmã, mas eu vim de lá da Vila Zelina, eu vim correndo, porque... Às 6h30, disse, mano... Meu Deus. Aí depois eu falei, meu, o que está acontecendo? O que... Aí depois de acho que uns 2 ou 3 anos, não tinha escola dominical também, porque ninguém sabia Bíblia. Era uma geração que a única coisa que marcava era a paixão por Cristo.
era vontade de evangelizar, íamos para as praças, cemitérios, todo dia era dia de oração e evangelismo. Era o que a gente tinha, né? Caramba. Mas hoje a gente é chique. Você quer um curso de Bíblia, você entrou no computador, você escolhe, né? Minha mãe mandou, esse aqui, de tanto, reformado, pentecostal, colorido, com mão levantada, pé abaixado, o que você quiser tem. Verdade. Mas na época não tinha, não tinha. E aí eu sei que Cristo me encontrou daquela maneira assim, extraordinária. História incrível. E desde aquele tempo, nunca mais. Até nunca hoje. mais. Até hoje. Amor. Eu não vou falar o número a idade, porque senão vocês vão descobrir minha idade e fica mal. Fica Acho mal. que na internet tem, eu não ia falar não, mas tem lá na internet. Fantástico. Pastor, a gente faz sempre tá chegando perto do fim, a gente faça um bate-pronto, algumas palavras aqui rápidas. É um clichê, mas eu sempre falo e começo a resumir Jesus na sua vida, que é Jesus para o Senhor. Vida. Vida. Se bate-bola é uma palavra ou... Não, pode ser vida Então mesmo. é vida. Família. Instrumento de Deus para a gente se aproximar dele. Uma referência. Dr. Shed. Uma referência próxima do Senhor em família. Fora do contexto igreja, do contexto... pessoa que você lembra-se nessa pessoa na minha vida marcou uma referência na minha vida. Não é uma referência bíblica, mas ele era muito próximo, era um tio que eu tinha, chamado tio Irineu. E ele foi uma referência de proximidade, sempre brincando com a gente, saindo, assim, era um paizão mesmo. Outra uma questão que como o senhor enxerga que vai ficar as igrejas depois desta pandemia? Como o senhor enxerga a igreja brasileira pós-pandemia? Porque a gente vê um movimento de muitos que hoje querem cultuar em casa, não querem mais ir para suas igrejas, e quando voltar ao normal, creio que não voltem. Essa migração da igreja para casa, como que o senhor enxerga como vai ficar a igreja depois pós-pandemia? A Bíblia fala, né, que tem uma igreja que é a vitoriosa, corpo invisível de Cristo, triunfante, da qual cabeça é Cristo. Essa vai continuar da mesma forma, santa, amorosa com o noivo, perfeita, temente ao noivo, obediente, fiel ao noivo. Essa passa pelo vale, passa pela montanha, continua. E tem aquela outra igreja visível, que é a igreja da massa. Essa está sempre na voz da multidão. Qual que é a última modinha? Então vem uma dificuldade, eu não sei se é isso mesmo, porque Deus... Essa vai ficar onde sempre teve, né? Vai surfando numa onda aqui, toma um tombo de uma onda ali, e ela vai indo, né? Sempre na periferia, nas margens e ouvindo a multidão. Depende do que a multidão disser, ela vai, depende do que tiver. Bom, se amanhã tiver uma outra religião que ofereça coisa melhor, ela vai. Essa vai ficar onde sempre teve, na multidão, indo de onda em onda. A fiel continua sempre fiel. O remanescente, isso está tranquilo, Deus já falou, eu tenho o remanescente fiel, ponto, eu tenho os 300 que não se dobraram a Baal, e essa vai continuar firme. Pode vir pandemia, plano cruzado, guerra, bênção, o que vier. Ela continua fiel, porque o cabeça continua sendo Jesus Cristo. Amém. Está perto do fim aqui, mas antes eu vou fazer uma pergunta que eu creio que cabe aqui, e a resposta do senhor será muito interessante, a gente aprende muito. Uma vez salvo, sempre salvo? Então, se ele foi salvo, vai ser sempre salvo. Aleluia. O problema não é se ele foi salvo, se ele vai continuar ou não, é se ele foi. Se ele for. Porque se ele foi salvo, eu creio que vai ser sempre salvo. Agora, não, ele houve uma paixão, um affair com Cristo, né? Ele está ficando com Cristo, é uma outra coisa. Mas se ele entendeu quem é o noivo e que ele é noivo, eu não consigo ver como pode voltar atrás. Eu não consigo imaginar. Nem sei se isso acontece, eu não consigo imaginar como. Agora, o que eu acho é que o cara sempre, como diz hoje, né? Ele ficou com Cristo. Quer dizer, eu estou aí com ele, mas não é que eu assumi compromissos, nada. Ele é um cara bacana, é legal,
Lá na igreja também tem um pessoal batuta e tal, mas agora, se o cara realmente entendeu o que era Cristo, difícil. O salvo, pelo menos obras de salvo ele tem, né? Se não tiver uma obra de salvo, né? Bom, a gente está chegando ao fim. Antes, vou pedir para o pastor Ricardo Bitton deixar uma mensagem para você que nos vê, mas para você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Quando você assistir esse vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família, tá bom? Então nós estamos aqui todas as terças-feiras, sai vídeo novo no canal às 19h15 e a gente vai estar encerrando essa resenha. Eu vou pedir para o Senhor deixar uma mensagem de Deus aqui para quem nos vê, para quem vai assistir esse vídeo. Pastor, fique à vontade. Eu não tenho outra mensagem senão a mensagem que eu recebi, que é a mensagem do Evangelho As Boas Novas de Cristo. E as Boas Novas de Cristo, a mensagem é que esse Deus os amou de tal maneira que deu a coisa mais preciosa que ele tinha. Deu a própria vida, o seu único filho. E aí eu fico pensando, o que é que a gente poderia dar em troca, se é que a gente tem alguma coisa para oferecer em troca? Como a gente não tem, a única coisa que a gente tem é aquilo que ele mesmo deu, que é a vida. Então que você realmente entregue incondicionalmente, ilimitadamente, sem nenhuma ressalva, aquilo que você acha que tem, mas que foi dado por ele e que pertence a ele, que é aquilo que você chama de sua vida. Coloque à disposição dele para aquilo que ele quiser fazer. E eu tenho absoluta certeza, eu já tenho algumas décadas de evangelho, eu não me arrependo. O que eu arrependo é de não ter dado mais, o que eu arrependo é de não ter feito mais, o que eu me arrependo é de não ter estado mais perto dele. Mas de ter seguido esse caminho, nunca, nunca. Ontem eu até fui pregar numa igreja distante aí, e eu fui no carro sozinho agradecendo a Deus. Deus, que privilégio poder pregar a sua palavra, repartir a sua palavra. Eu não sou digno de poder pregar, de poder falar. Que é isso? Que amor é esse? Por isso, não há caminho melhor. Quando eu pensava, via pastor falando, eu achava que era retórica, papo de pastor, é dar uma força, né, diante das câmeras. Mas hoje isso é verdade na minha vida. E aí, nessa semana, nós estávamos conversando em casa, era só uma mensagem rápida, né? Mas não pede para pregador dar uma mensagem rápida. Ô, glória. O cara vai emendando, não dá microfone para pastor, essa é outra mensagem. Pastor, ele pega o microfone, ele arruma, estoura, ele vai embora, ele vai pregando, ele acha que tá. Então, lembra disso, pastor, 5 minutos, fica segurando o microfone aqui, e diz, não, posso falar que eu seguro, ele já vai querer pegar assim, não, deixa aqui que eu seguro, pastor. Mas assim, né, ontem minha esposa estava falando de uma outra coisa, porque a igreja, aí minha filha, meu filho e minha esposa pararam e disse, é impressionante, pai. Eu disse, o que foi? Você só pensa nisso. Qualquer assunto cai na igreja. E minha esposa falou, é claro que você não tem esse chamado. Hoje esse chamado tem o Senhor. Hoje esse chamado tem. E eu sinto isso. Eu não tenho mais um chamado, é o chamado que me tem. E assim, eu estou falando isso porque essa mensagem é do coração. Se entregue e não existe vida melhor. E ontem, quando eu estava orando e indo para pregar, eu disse, pastor, oh, Deus, eu sei que não tem reencarnação. Mas se tivesse, eu queria ser pastor de novo. E se tivesse outra, eu queria ser pastor de novo. Quantas vidas eu tivesse. Que coisa deliciosa esse negócio de igreja, de evangelho, de estar com Deus. Aí eu agradeci tanto a Deus. É uma coisa tão maravilhosa, por isso permaneça fiel, firme no Senhor, independente de qualquer coisa. Deus abençoe.